Pessoal, então, boa noite para todos e para todas. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no Clube dos Bichos. Hoje eu estou tendo o prazer de receber a doutora Michele aqui em mais uma live. Ela que é nossa membro assim, honorária do clube aqui, que está desde o início com a gente. Sempre a gente chama, ela está à disposição. E hoje a gente vai falar de um tema que chega a muita demanda, tanto para a gente quanto para a doutora Michele, que é sobre como cuidar do cachorro cego. Os animais estão cada vez estão convivendo cada vez mais conosco, né? Eles estão vivendo por mais tempo, eles estão inseridos cada vez mais na rotina do dia a dia da família, do ser humano, e a gente consegue identificar que os cães, assim como nós, também podem apresentar problemas na visão. Eles podem ter perda de visão, seja ela parcial ou total. Michele, é um grande prazer te receber aqui, mais uma live. Gostaria de agradecer por poder compartilhar o seu tempo e o seu conhecimento com os membros aqui do clube. Guilherme, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Eu fico super feliz, super honrada. E realmente é um tema muito relevante, né? Todo dia eu recebo questionamentos sobre isso no consultório, todo dia mesmo. E eu anotei alguns pontos bem importantes para não deixar de falar, porque é dúvida de muitas pessoas. Então, se eu der uma olhadinha para o lado aqui, é porque eu estou conferindo se eu não estou deixando de falar nada. Não, sem problema. Michele, acho que como esse assunto gera tanta dúvida nas pessoas, é interessante a gente explicar alguns pontos antes da gente realmente ir para o assunto principal, que é como cuidar do cachorro cego. Acho que uma das grandes dúvidas relacionadas a esse assunto é quais motivos, quais fatores que podem levar o cachorro a apresentar problema de visão, seja esse problema total, seja essa cegueira total ou parcial. Então, quais são os fatores que podem causar cegueira no cachorro? Bom, então, a primeira coisa que é muito importante a gente esclarecer é que a cegueira, ela não é algo comum ou normal de acontecer no animal. Se o animal ficou cego de um olho ou dos dois, é porque tem algum problema, alguma coisa de errado está acontecendo nesse olho. Então, a cegueira, ela sempre vai ser causada por alguma doença. Não é porque o animal ficou velho, por exemplo, que ele vai ficar cego. Não. Se está cego, é porque tem alguma doença. Eu costumo falar no consultório que o olho, ele tem várias estruturas dentro dele, como se fosse um carro que tem várias peças. Para esse carro funcionar, todas as peças têm que estar no seu perfeito estado. E no olho é a mesma coisa. Para a visão acontecer, todas as estruturas, as peças do olho também têm que estar funcionando. Então, existem várias doenças que podem causar cegueira. Por exemplo, doenças infecciosas, como leishmaniose, doença do carrapato, né, que são as mais comuns. Doenças metabólicas, que são doenças por algum problema hormonal, como, por exemplo, diabetes. Tem as doenças autoimunes, que são mais comuns no pastor alemão, por exemplo. Ressecamento do olho, quando é um ressecamento crônico, ou seja, que está acontecendo no olho há muito tempo, pode causar cegueira. Doenças da retina, né, que podem ser genéticas. Então, ficou cego, tem alguma doença que tem que ser investigada. Sim. E pensando nessas doenças, então, pensando na situação do cachorro cego, existe algo que a gente pode fazer antes dele apresentar esse problema? Tem como a gente prevenir a cegueira no cachorro? Bom, sim, se a gente pensar nas doenças que causam a cegueira de maneira mais lenta, e em algumas dessas doenças a gente consegue interromper o processo. Por exemplo, o animal, quando tem ressecamento no olho, que é uma das principais doenças que eu atendo, principalmente no Shih Tzu, se esse ressecamento não for controlado, o animal vai ficar cego a longo prazo. Então, quando a gente fala em prevenção, a gente tem que pensar primeiro na causa daquela cegueira. Então, se a cegueira está acontecendo por um ressecamento que não foi tratado, então a gente pode prevenir sim essa cegueira quando a gente entra com tratamento, corrige o ressecamento, a gente volta a lubrificar esse olho com medicamentos específicos para isso, aí a gente consegue prevenir a cegueira nesse sentido. Agora, tem algumas doenças que a gente não consegue prevenir a cegueira, como, por exemplo,
Se o animal ele está com uma doença do carrapato que gerou uma hipertensão no sangue, que gerou uma inflamação muito grande no olho, e a retina, que é uma membrana, digamos assim, né? Como se fosse uma membrana que fica no fundo do olho, ela descola, ela sai da sua posição. Então, uma vez que isso aconteceu, não teria como eu prevenir isso, porque muitas vezes a gente só descobre que o animal está com aquela doença infecciosa, por exemplo, depois que ele já ficou cego. Mas, se a gente fizer uma boa prevenção da causa que gerou aquela doença, então, por exemplo, se o animal ficou cego por causa da doença do carrapato, se eu estou controlando os carrapatos nesse animal, então eu estou fazendo uma prevenção à cegueira, por exemplo, né? Sim. Então, sempre que eu estou resolvendo um problema que aquele animal tem, se é um problema que pode gerar cegueira, então eu posso pensar dessa forma, que eu estou prevenindo a cegueira. Então, manter vacina em dia, manter controle de carrapato em dia, apareceu qualquer sintoma no olho, tem que ser olhado rápido, porque o olho é um órgão que piora muito rápido. Então, nesse sentido, sim, a gente consegue prevenir. Você falou também da diabetes, né? Com o controle, a visita regular ao veterinário, né, Michele? Eu acho que a gente pode falar que é uma das melhores formas de prevenção à cegueira, né? Porque durante o atendimento regular vai poder ser feito, vai poder ser identificado algum problema de base, que o animal esteja, mesmo que seja no início, né? Se essa visita for regular, então vai ficar mais fácil de evitar problemas no longo prazo, como, por exemplo, uma das consequências de algumas doenças é a cegueira, né? Exatamente. E é justamente por isso que os animais estão, inclusive, vivendo mais tempo, né? Por esse preventivo, eles estão indo mais cedo ao veterinário, né? Fazendo tratamento em estágios mais iniciais das doenças. Isso faz muita diferença. Sim. Você falou aí que em alguns casos a gente identifica um problema que o animal está apresentando justamente porque ele ficou cego. Como que um tutor em casa ele pode identificar se o cachorro dele está cego? Quais são os principais sintomas da cegueira nos cães? Bom, o que a gente mais vê, mais fácil de identificar, é quando o animal começa a trombar nos móveis da casa, tromba na parede, tromba na porta. E geralmente quando o animal ele está cego dos dois olhos, ele começa realmente a trombar. Quando ele está cego de um olho só, ele vai apresentar um sintoma mais leve, porque o outro olho que está enxergando compensa. Então, por exemplo, se é um animal que perdeu a visão de um olho só, vamos supor que ele perdeu a visão desse olho. Quando ele for fazer uma curva para esse lado, ele pode trombar a cabeça desse lado. Porque se ele perdeu essa visão, daqui para cá ele não está enxergando nada. Então, são tutores que às vezes falam, sempre que ele vai virar para a direita, por exemplo, ele bate a cabeça. Então, pode ser que seja cegueira em apenas um olho. Ou então, por exemplo, tem animal que fica cego de um olho, isso faz com que eles percam a noção de profundidade. Então, se ele vai pular, porque ele vai descer da cama, porque ele quer subir numa cadeira, ele pode calcular esse salto errado e acabar tropeçando e não fazer o salto correto. Isso também pode ser um sinal de cegueira de um lado só. Mas quando é a cegueira dos dois olhos, ele começa a trombar. Tem animal que fica inseguro porque não está conseguindo sair do lugar. Tem animal que fica parado, né, olhando, como se ele estivesse olhando para cima, tentando identificar onde ele está, mas ele está tentando identificar pela audição, muitas vezes. Ele fica parado. Tem animal que fica mais prostrado mesmo, então fica deitado e não sai do lugar, né? Mas o mais comum da gente ver é quando eles começam realmente a trombar nas coisas. Entendi. Quando a gente informou no nosso Instagram, Michele, que ia fazer a live, a gente abriu uma caixa de perguntas e vieram diversas perguntas. Só que uma pergunta que veio assim, de forma repetida, pensando nesses sintomas, como identificar se o cachorro está cego, é se a cegueira causa dor. Os cães que perdem a visão, eles apresentam dor nos olhos? A cegueira, apenas a cegueira, não. Ela não causa dor. O que pode causar dor é a causa da cegueira se não estiver controlada. Então, por exemplo, glaucoma é uma doença muito comum nos cães, menos comum um pouco nos gatos,
mas que quando não está controlado, o animal sente muita dor, porque o glaucoma é pressão alta do olho, esse olho vai doer. Se isso não está controlado, ele vai sentir dor. Ou então, por exemplo, se o animal ficou cego por um problema que chama uveíte, que é o quê? É inflamação dentro do olho. Então, a cegueira, só a cegueira não causa dor. O que vai causar é a causa dela, como, por exemplo, essa inflamação. Então, uma vez que a causa foi tratada e foi resolvida, mesmo que a visão não volte, o animal ele não sente dor. Então, ótimo a gente esclarecer isso, porque assim, veio de forma repetida e eu também vejo isso no consultório. Quando a gente diagnostica a cegueira no cachorro, uma das principais preocupações que os tutores têm é se vai doer, se o animal vai sentir dor, se ele sente dor nos olhos. Muito bom esclarecer isso. E é interessante isso que você falou também, dele trombar em casa, pode ser que a dor seja consequência dessa instabilidade, desse medo dele de andar em casa, né, Michele? Ele pode trombar num objeto, como você falou, ele pode errar o cálculo de um salto, de descer uma escada, e pela queda, aí sim ele sente dor, né? Exatamente. E é muito importante a gente esclarecer isso no consultório mesmo para o tutor, né, que a cegueira não causa dor, porque muitos tutores chegam muito aflitos, né, com o sentimento de que o animal ele está sofrendo, ele está sentindo dor, ele está desconfortável, ele não está bem, está sem qualidade de vida. Então, eu explico muito isso. Olha, ele não sente dor por causa da cegueira, né? Então, isso daí realmente é uma dúvida muito comum que a gente tem que deixar bem claro para que o tutor não sofra com isso, porque o animal, ele tá bem nesse sentido. Sim. Pensando nisso que você tocou aí, Michele, da qualidade de vida. Como que é a qualidade de vida de um cachorro que não está enxergando, de um cachorro cego? Um animal cego, cão ou gato, eles vivem muito bem, têm muita qualidade de vida. E a primeira coisa que eu acredito que tem que ser olhada quando o animal está cego é a gente justamente mudar o nosso olhar em relação a esse animal. Porque, por exemplo, eu já atendi uma vez um caso que me marcou muito, que as tutoras chegaram no consultório, não sabiam o que estava acontecendo com o animal ainda, não sabiam se estava enxergando ou não, elas só perceberam que o animal estava diferente. E falaram muito comigo que o animal estava muito agressivo, nervoso, mordendo, um animal arisco, e que não era assim, era um animal muito dócil desde sempre. Quando eu fui avaliar o animal, eu percebi que o animal estava com glaucoma nos 2 olhos, um glaucoma já relativamente antigo, e não estava enxergando mais. E eu conversei muito sobre isso com a tutora, sobre essa questão da adaptação, da qualidade de vida, porque o que estava acontecendo com esse animal? Como ninguém tinha percebido que ele estava cego, esse animal se tornou inseguro e ficou agressivo por causa da insegurança. Então não estava enxergando mais nada, as pessoas se aproximavam dele, iam colocar a mão nele, e ele não estava percebendo que ninguém estava se aproximando e mordia. E ficava inseguro por causa disso e não gostava muito mais desse contato físico, ficava muito agressivo. Quando as tutoras perceberam isso, entenderam que o animal estava cego, elas deram um outro olhar para ele. Elas estavam enxergando ele de uma forma diferente, começaram a tratar esse animal com mais cuidado, com mais delicadeza, né? Que tem alguns detalhes que a gente pode fazer, inclusive, para ajudar o animal na adaptação. Elas começaram a colocar isso em prática e, com isso, o animal se tornou calmo de novo, porque ele recuperou a segurança dele. E isso foi muito marcante para mim, porque as tutoras falaram, depois que a gente percebeu que ela não estava enxergando, a gente começou a tratá-la diferente, pensando na adaptação dela, e ela voltou a ficar calma. Então, o animal ele tem qualidade de vida, porque quando ele perde a visão, os outros sentidos vão ser mais aguçados, principalmente olfato e audição, que são sentidos já naturalmente muito bons no animal, ficam melhores ainda. Porque o principal sentido do animal acaba nem sendo muito a visão, porque eles já são naturalmente míopes, eles já não enxergam normalmente com tanta nitidez como a gente, né? Então, quando eles perdem a visão, esses outros sentidos deles são excelentes, ficam muito bons e eles se adaptam. Então, o animal, ele come sozinho, ele anda pela casa sozinho. Quando ele está adaptado, quando ele passou por essa fase, ele para de trombar nas coisas em casa,
ou tromba muito pouco, ele volta a brincar, ele volta a correr, ele sobe e desce do sofá sozinho. Então, eles têm muita qualidade de vida. Inclusive, também já atendi uma tutora que chegou no consultório porque o cachorro estava cego e ela queria fazer eutanásia, né? Queria sacrificar o animal. E eu escuto muito isso, né? Que, nossa, meu cachorro, meu gato agora vai ficar sem qualidade de vida e eu quero eutanasiar. E eu explico que a eutanásia, ela não é recomendada para nenhum animal cego. A cegueira não é justificativa para eutanásia. E eu lembro que uma das tutoras que me falou isso, ela estava muito firme nisso de que queria eutanásia. E eu falei com ela, me dá um mês de prazo para a gente trabalhar a adaptação desse animal e a gente vai ver como ele vai ficar. E eu vejo que mais ou menos com 2 meses é o período onde eles têm uma adaptação completa, mas com 1 mês, esse cachorro ele voltou a correr no quintal da casa. E ela falou, nossa, ele voltou a brincar, ele voltou a correr. Realmente, não quero mais fazer eutanásia, não estou nem pensando nisso mais. Porque eles têm muita qualidade de vida, eles vivem muito bem. Nossa, que legal. Não, pensar que fazer eutanásia quanto de perda de visão, nossa, gente, como o coração tem que sangrar, né? E é muito comum. Então, assim, a gente também tem que dar esse olhar para o tutor, né? Para entender a dor dele, o porquê que ele está pedindo isso. Porque quando os tutores pedem isso, apesar de pedirem com muita frequência, não é porque eles não gostam do animal, porque eles estão sofrendo com aquela situação nova do animal. Aquela situação, ela demanda uma adaptação do animal, mas dos tutores também. Então, é muito importante a gente também olhar para o tutor, entender a dor dele, a angústia dele, a frustração dele, e a gente conversar e trabalhar em cima disso também, porque o animal se adapta e o tutor também tem que se adaptar a essa nova situação, né? Sim. E nosso papel é exatamente isso, né? É dar qualidade de vida para o animal, seja ele em qualquer situação, mas mais ainda nesse tipo de situação, educando, ensinando o tutor a como lidar com esse tipo de demanda nova que está aparecendo ali, né? Porque se a gente pensar, a gente não é acostumado, não é treinado a lidar com um animal que tem algum tipo de deficiência, seja ela visual, auditiva, seja ela qual for, né? Então a gente tem que literalmente ensinar, dar ferramentas no tutor para ele lidar com essa nova situação. E pensando nessas ferramentas, Michele, então o que a gente pode fazer para dar qualidade de vida? Quais são as ferramentas que a gente tem que ensinar para esse tutor para ele poder cuidar com qualidade desse cachorro cego? Bom, então é o seguinte, existem vários detalhes, né, que podem ser feitos para poder ajudar na adaptação. Bom, eu sempre peço para que o tutor mantenha água e comida sempre no mesmo lugar, que na medida do possível ele não troque os móveis da casa de lugar, porque o animal ele faz um processo que é a neuroadaptação. Isso é o quê? O cérebro do animal ele vai mapear a casa inteira e ele vai parar de trombar, ou vai trombar muito pouco, desde que os móveis não sejam trocados de lugar. E ele consegue encontrar a água e a comida dele sozinhos, né? Por exemplo, a gente tem que tomar cuidado também de não deixar esse animal ter acesso a lugares perigosos. Por exemplo, uma piscina, ou então uma escada muito longa, uma sacada, que são lugares que o animal não vai mais enxergar, vai cair e vai se machucar. Então, eu peço para não deixar o animal ter acesso a esses lugares perigosos ou colocar uma grade de proteção, por exemplo. Outra coisa que a gente pode fazer. Vamos supor que entre a sala e a cozinha tenha um degrau, 1 ou 2 degraus. Como não é uma escada, né, é um lugar onde ele não vai cair a ponto de se machucar, a gente não precisa impedir que o animal chegue nesse lugar. Ele pode transitar ali, mas por ter 1 ou 2 degraus, ele pode tropeçar ali e ficar inseguro. Então, eu peço para, por exemplo, colocar um tapete com textura. Coloca um tapetinho de grama logo antes desse degrau e um tapetinho com uma outra textura, uma textura de borracha, por exemplo, depois do degrau. E não colocar essa textura em nenhum outro lugar da casa, porque o animal vai entender que quando ele sentir aquela textura de grama, ele tem um movimento de descida do degrau para fazer. E quando ele sentir o tapetinho de borracha, ele tem que subir. Eles associam isso muito bem, né? Outra coisa, quando for passear na rua, muitos tutores me perguntam, ele pode passear na rua? Pode, vida normal.
qual o cuidado que a gente tem que ter? Sempre na coleira, na guia, e de preferência fazer sempre o mesmo percurso. Sempre o mesmo, sempre virar aquela mesma esquina, atravessar aquela mesma rua, ou então nem atravessar, ficar só na calçada, porque o animal ele começa a se sentir seguro, porque ele vai entendendo qual é o percurso, e alguns tutores contam que o animal ele já começa a fazer a curva na esquina sozinho, porque ele já aprendeu que o caminho é aquele. Então isso gera muita segurança na hora de passear também, né? Por exemplo, quando o animal ele vai trocar de ambiente, vamos supor que o tutor ele vai visitar um parente, ele vai viajar com o animal. Eles me perguntam, posso viajar? Pode viajar com o animal mesmo cego, vida normal. Mas como ele vai chegar num ambiente novo, que ele não conhece, ele vai trombar nas coisas. Então, nessas situações pontuais, quando o animal vai ser tirado do ambiente dele, para evitar trombando, eu sempre recomendo a bengala para o cão cego. A bengala para o cão cego, ela funciona como se fosse uma haste que vem ao redor aqui da cabeça. Imagina um bambolê que vem ao redor aqui da cabeça e isso fica preso numa coleirinha, tipo um peitoral. No meu Instagram tem um destaque que chama cegueira e lá mostra foto disso. Então pode colocar essa bengalinha para o cão cego, porque como ele está num ambiente novo, se ele for trombar, ele tromba essa haste e não tromba o rosto. Isso impede que ele se machuque e fique inseguro. Existe também umas coleirinhas que tem um sensor que a gente coloca pendurado aqui no animal, que é um sensor que quando o animal está chegando perto de algum obstáculo, esse sensor vai vibrar. E alguns animais conseguem fazer a associação de quando esse sensor vibra, ele tem que se desviar daquele lugar. Então, é uma outra forma de ajudá-los na adaptação também. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. É isso que eu sempre converso com eles. Então, são essas dicas. Na bengala eu acho fantástico. Depois que eu vi o material que você mandou pra gente, cara, aquilo é muito legal. Funciona assim, é simples e funciona de um nível que traz um conforto, uma confiança pro animal, né? Muito. A bengala ela é leve. Ela não é pesada pro animal. Então, eles se adaptam muito bem. E ainda pode personalizar, né? Tem alguns tutores que fazem essa haste colorida, coloca algum animalzinho desenhado ali, porque a pessoa que fabrica isso e envia, eles conseguem personalizar. Então fica muito bom, sabe? Fica muito legal. Às vezes até para a fase inicial da adaptação, porque igual eu comentei, geralmente eu vejo que o animal demora em média de 2 meses para chegar até o final da adaptação, que é o momento onde eles estão subindo e descendo dos móveis sozinhos. Quando eles estão nessa fase é porque eles já adaptaram. Então, às vezes, nas primeiras semanas, pode colocar essa bengalinha também para poder ajudar. E também é muito interessante que o próprio animal comece a ser cuidadoso. Então, por exemplo, alguns animais começam a andar encostados na parede da casa, porque eles vão se guiando pela parede. Eles começam a levantar mais a patinha na hora de dar o passo, porque eles estão tendo um cuidado maior no lugar onde eles estão pisando, sabe? Então, o próprio animal começa a ficar cuidadoso. Você falou, a neuroplasticidade que os animais têm é assim, gigantesca, né? Então, ele começa a entender o ambiente, entender a dificuldade, o problema que ele tem para se deslocar, para se locomover dentro do ambiente, e ele mesmo começa a procurar alternativas, né? Para evitar de ele ter problema. Então, ele quer se mover, mas ele começa a desenvolver mecanismos, formas ali, dele não ter problema, dele não tropeçar, dele não machucar. Sim, e é tão interessante isso que tem muito tutor que chega no consultório, né, durante o acompanhamento, eles falam assim, Michele, meu cachorro está enxergando, ele está andando tão bem lá em casa, ele interage, ele brinca, ele pega o bichinho de pelúcia e fica brincando, não é possível que não está enxergando. E assim, é muito maravilhoso isso, porque quando eu avalio o olho, eu vejo que tem lesões tão importantes ali que não tem como o animal enxergar, né? A gente faz os testes, né, de visão, a gente vê que os testes estão todos negativos, realmente não existe mais. E o tutor fica, não é possível, porque ele está muito bem adaptado. Então, eles têm muita qualidade de vida, eles se adaptam muito mesmo, sabe? Eu acho que nossa grande missão, quando a gente pensa no cachorro cego, são duas, na verdade. Primeiro é desmistificar essa de que o animal vai se tornar um completo inválido, que ele não consegue se relacionar, que ele não vai conseguir
interagir, que não vai conseguir se locomover nem nada. Então, essa é uma das primeiras missões que a gente tem que desmistificar. E outra é dar ferramentas para o tutor, para o tutor oferecer qualidade de vida para o animal, porque o tutor que vai estar lidando ali no dia a dia com ele. Então, nós temos que oferecer ferramentas, formas com que o tutor possa dar qualidade de vida para esse animal, porque ele possa interagir com o ambiente, com segurança, é claro, né? Exatamente. Eles respondem muito bem à rotina, né? Então, assim, se o tutor consegue colocar esse animal numa rotina, hora de comer sempre, hora de passear, não trocar os móveis de lugar, né? Se o animal ele tem uma vida previsível, isso para ele é bom, isso ajuda ele na adaptação. Exatamente, a previsibilidade de rotina, que você falou, né? E de locomoção, né? Se ele consegue se guiar em casa, sabe? Onde que está a mesa, onde que está o sofá, onde que está o caminho, para ele fica muito mais fácil, muito mais tranquilo dele conseguir interagir com o ambiente ao redor dele. Sim. Não, a adaptação deles é fantástica, é maravilhosa. É realmente, assim, eu acho impressionante assim, acompanhar a adaptação deles. Michele, eu acho que da lista de perguntas que chegou para a gente aqui, acho que a gente tinha listado para explicar como cuidar de um cachorro cego, acho que a gente conseguiu cumprir todas aqui. Esse é um assunto que a gente está para conversar tem bastante tempo. A gente tem muita pergunta disso, tanto na rotina nossa do dia a dia, né, no consultório, quanto aqui nas nossas mídias sociais, no YouTube, no Instagram. Então a gente estava devendo essa live para os nossos membros aqui do clube. Tomara que quem tem um cachorrinho cego, ou então quem, porventura, né, tem um animal que perca a visão ao longo da vida, consiga assistir a nossa live aqui para poder oferecer qualidade de vida, para poder oferecer conforto para o seu animalzinho. Porque a cegueira é só mais um detalhezinho ali na vida do animal que ele vai conseguir tirar de letra. Sim. E aí vale justamente esse alerta. Qualquer alteração que for observada no olho do animal precisa ser levado para consulta, para avaliação específica mesmo, porque o olho, ele tem o potencial de piorar muito rápido, sabe? Então, às vezes, já peguei animal que apareceu com um olho vermelho, né? O olho vermelho é no sentido de que a parte branca do olho estava mais avermelhadinha. Esse animal, ele estava com um glaucoma, demorou um pouco para receber o diagnóstico e ficou cego, né? O glaucoma, ele está entre a principal causa de cegueira permanente, né? Nos animais e nas pessoas também. Então, é uma doença que às vezes demora a demonstrar sintoma e causa cegueira muito rápido. Então, tem que realmente levar para avaliação o tutor, né? O tutor, ele tem que tomar esse cuidado mesmo, porque o olho não dá para esperar, infelizmente. Qualquer alteração nos olhos, é procurar atendimento o mais rápido possível e fazer acompanhamento médico veterinário regular, né, Michele? Porque se a gente vê qualquer início de problema, é muito mais fácil a gente corrigir estando no início do que quando ele já estiver mais agravado, né, mais crônico. Sim. Eu estou vendo, inclusive, que a Graziane perguntou, né? Se o cachorro cego... Se o cachorro cego tem facilidade de estranhar, né, as pessoas que ele já conhecia. Sim. Bom, de modo geral, não. Ele não estranha. A não ser naquela situação que eu comentei, vou até falar com um detalhe a mais em relação a isso. Porque, assim, se o animal ele fica cego e isso não foi percebido dentro de casa, então esse animal pode se tornar um cão agressivo, porque ele está inseguro, ele está com medo, ele não está entendendo mais aquela rotina. Não porque ele não reconhece mais as pessoas, isso não, mas sim porque ele está inseguro. Então, uma coisa que eu inclusive falo com os tutores também que têm animal cego, que estão nessa fase inicial de adaptação, é para quando for chegar perto do animal, ao invés de chegar em silêncio e já pegar esse animal do colo de uma hora para outra, não fazer isso, porque o animal não está percebendo mais que tem alguém chegando perto e ele pode assustar quando alguém encostar nele e morder, porque está com medo. Então, sempre fazer algum barulho antes de chegar perto do animal, falar o nome do animal, né? Enfim, falar qualquer coisa para o animal perceber que tem alguém se aproximando. Encosta no animal primeiro e depois pega ele no colo. Encosta devagarzinho e depois pega no colo. Quando esse animal for para um banho e tosa, por exemplo, falar a mesma coisa. Gente, é um animal cego, um cachorro cego.
Então, encosta nele devagar, antes de carregar de um lugar para o outro, por exemplo, antes de trocar a posição dele. Então, isso ajuda o animal a alguém se aproximando e que está tudo bem, né? Que não tem uma ameaça. E aí, ela perguntou se o faro fica prejudicado. Não, muito pelo contrário, o faro melhora. Tanto o olfato quanto a audição vão ficar mais aguçados quando a visão é perdida. Então, o faro melhora e a audição melhora. Se por acaso o animal não está com faro bom ou não está escutando bem, isso aí são outras questões, outras causas para isso. A cegueira não tem uma relação direta com isso, ou seja, não é porque o animal ficou cego que o faro vai ser prejudicado. Não, o faro melhora. Michele, uma dúvida. Nesse caso que você falou das pessoas conhecidas, e com pessoas estranhas, também tem essa mesma característica do animal não estranhar ou ele pode estranhar também? Então, geralmente o comportamento do animal ele vai ficar muito próximo do normal. Com pessoas estranhas, ele pode ter uma insegurança um pouco maior, porque ele não está habituado com aquele cheiro, com aquela voz, né? Mas eu não vejo um grande problema em relação a isso, não. Se o animal ele já passou pela fase de adaptação, é um animal que não está inseguro mais, que sobe e desce dos lugares sozinho, que está brincando, né? Ele tá bem adaptado, eu não vejo isso como um problema, não. Agora, se algum tutor está percebendo isso, nossa, quando vem alguém de fora, ele começou a ficar agressivo, não era assim. A gente investiga, inclusive, outras causas, né? Será que esse animal está com dor ortopédica e por isso ele está agressivo, né? Será que esse animal está com algum outro problema que está gerando essa agressividade? Mas não, se a gente pensa que é só cegueira mesmo, então eu peço justamente esse cuidado. Avisa para as visitas, para quem não convive com ele, que tem esse cuidado de fazer um barulho antes de chegar, encostar com delicadeza, para só depois realmente passar a mão direito e pegar no colo. Uhum. Uma coisa que também pode gerar agressividade nesse início, né, de adaptação é que a causa de base é gerador, né? Como você falou no caso do glaucoma, né? Se o animal tiver com dor ali no olho, aí sim ele pode se tornar agressivo, ele pode estar agressivo e ainda estiver apresentando desconforto e dor ali na região dos olhos. Né? Exatamente, porque às vezes ele pode estar agressivo não pela cegueira, porque a cegueira sozinha não vai gerar dor. Agora, se ele tem um glaucoma, que a pressão alta do olho, isso não está controlado, ele está agressivo pela dor, e não porque não está enxergando, né? Seria nesse sentido. A Grazi mandou outra pergunta aqui, Michele. E se Nagasaki tem um problema, tem um cego e 2 enxergando? Normal. Ela vai também... e vai interferir na convivência com outros animais, pelo que eu entendi. Interfere o animal cego quando ele convive com outros animais? Olha, isso eu vejo que tem uma variação grande de animal para animal. Bom, na maioria das vezes que eu vejo que não interfere. Vejo que o animal ele se adapta bem junto com os outros cães da casa. Muitas vezes, inclusive, os cães que estão enxergando servem até de apoio, de auxílio para esse animal que está cego. Mas isso tem uma variação. Já vi alguns animais que ficaram mais intolerantes com os outros cães da casa pela questão da insegurança também. Mas eu vejo muito mais essa falta de aceitação no animal idoso do que no animal jovem e que está cego. Então, eu me pergunto muitas vezes se ele não está aceitando bem, se não é pela cegueira, mas sim porque ele já não tem mais a mesma tolerância de antes. Porque muitos animais, quando se tornam idosos, mesmo enxergando, eu vejo que eles ficam menos tolerantes, né? Então... Oi? Fica rabugentice. Isso. No animal idoso eu vejo isso com muito mais frequência do que pela cegueira apenas, né? Mas existe uma variação. Já recebi relato, né, de alguns tutores falando que o animal perdeu a visão e aí começou a ficar mais arisco com outros cães da casa. Mas também vejo isso mais na fase inicial, quando eles estão ainda em processo de adaptação, que é uma fase que ainda pode ter alguma insegurança associada.
Agora, a adaptação acabou, na maioria das vezes, eu vejo que a convivência, ela fica muito tranquila. Nunca vi nenhum tutor tendo que mudar, né, a dinâmica da casa por causa disso, sabe? Não nesse sentido. E é interessante isso que você falou, que o período de adaptação é bem rápido, né? Eles conseguem se adaptar num período muito curto de tempo. Você falou que é entre 1 e 2 meses, é muito pouco tempo para uma alteração. Sim, eu já li trabalhos que falam de um período maior, sabe? De 6 meses, por exemplo, para adaptar. Mas, na prática, o que eu vejo no consultório é que uma média de 2 meses, eles estão bem adaptados. Muito pouco tempo, uma mudança. Porque, assim, de uma... Oi? É muito pouco tempo para uma mudança tão drástica, né? Eles são muito plásticos contra isso. Sim, e isso assim, e esse prazo de 2 meses que eu tô falando é para adaptação final, que é quando eles conseguem fazer coisas mais difíceis, como subir e descer dos móveis da casa, né? Vai subir e descer de uma cadeira. Porque eu vejo que de uma semana para outra, a gente já percebe uma diferença no comportamento dele para melhor, sabe? Para melhor. Hoje mesmo eu atendi um animal que estava cego, ele já chegou no consultório cego. Ele estava com um quadro, né, com uma evolução de 20 dias já de alteração, e o tutor falou que de uma semana para outra o comportamento já era outro, sabe? E o animal já chegou no consultório muito bem, porque tem animais que chegam no consultório por ser um ambiente que eles não estão acostumados, inseguros, não querem andar muito, não querem explorar muito o consultório. E quando é um animal que já está, né, num processo um pouquinho maior de adaptação, ele já anda o consultório inteiro, mesmo que ele trombe um pouquinho na parede, na porta, ele já explora, ele já cheira, ele já pede colo, né, assim, às vezes para mim, porque ele não me conhece, ele chega perto de mim, vai me cheirar, ele já pede um colo. Então, são animais que de uma semana para outra a gente já vê a diferença, sabe? Interessante. A Grazi mandou outra pergunta aqui. Obrigado, viu, Grazi, por participação, que está ajudando muito a nossa live, está enriquecendo bastante. Perguntando aqui se quando o cachorro fica cego, ele tem que usar alguma medicação ou algum colírio. Então, para cegueira, especificamente para ela, não. A gente usa medicação para a causa da cegueira. Então, se a causa da cegueira, por exemplo, é um glaucoma, a gente vai usar medicação para controlar a doença. Se a causa da cegueira foi uma inflamação que está dentro do olho há muito tempo, a gente vai usar a medicação para poder fazer o controle desse problema, da causa, né? Agora, vamos supor que o animal está com a causa controlada. Oi? Se for um quadro de diabetes, por exemplo, que tiver provocado essa cegueira? Sim, vamos supor que a causa da cegueira está controlada, né? Aquele problema já foi estabilizado, já foi resolvido, mas a visão não voltou, o animal está permanente cego. A gente não vai medicá-lo por causa disso, entendeu? Então, uma vez que a causa foi resolvida, mas a visão não voltou, a cegueira está permanente, a gente não vai medicá-lo por causa disso. Sim, show de bola. Michele, a gente cumpriu com mais uma missão, tive mais uma tarefa que nos foi incumbida. Queria te agradecer novamente sua paciência, sua dedicação aqui com o clube, compartilhar o seu tempo, seu conhecimento com os membros aqui do clube. Guilherme, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Eu fico super feliz quando a gente pode conversar sobre isso, tirar a dúvida dos tutores, né? Espero que muitas pessoas, muitos animais sejam beneficiados, né, com essa conversa. E, gente, eu estou à disposição sempre, tá? Lá no meu Instagram, tem o meu link do WhatsApp, podem me chamar no WhatsApp. Mas, Graziane, eu vi que você perguntou se a alimentação do animal vai mudar, né? Porque o animal ficou cego. Também não. Tudo vai depender da causa. Por exemplo, se o animal ficou cego porque ele é diabético e essa diabetes causou uma catarata que levou à cegueira, a gente vai mudar a alimentação por causa da diabetes, não por causa da cegueira, entendeu? Então, a nossa preocupação é sempre com a causa. Por que esse animal ficou cego? Né? Igual eu comentei lá no inicinho. Muitas vezes o tutor chega no consultório falando comigo, Michele, ficou cego, mas também, né, tá velhinho. Não.
A velhice não justifica a cegueira, não é porque ficou velho que vai ficar cego. É igual a gente, não é porque a gente vai envelhecer que a gente vai ficar cego. Se ficou cego é porque tem algum problema acontecendo nesse olho. Mas eu estou super à disposição, gente, o que vocês quiserem conversar comigo é só me chamar. Guilherme, muito obrigada, é uma honra muito grande sempre participar dessas lives com você. Aqui a gente está de portas abertas para você, a gente sempre tem demandas sobre opção. Sim, é impressionante, tanto que chega pergunta para a gente sobre olhos, sobre visão dos cães, dos gatos também. Então, pode ter certeza que eu vou te chamar mais vezes para a gente poder bater papo aqui. Tem muito assunto para a gente conversar ainda. Grazi, deixa eu só te falar, você falou ali que não sabia que os animais ficavam diabéticos. Nós temos um vídeo no nosso canal no YouTube só sobre isso. A gente fez uma live com o Dr. Fernando Schmidt, que é endocrinologista, e a live ficou assim, top do top. Então, se você quiser aprender mais sobre diabetes nos cães, assista esse vídeo lá no nosso canal no YouTube, que essa live ficou assim, fantástica. E Lívia, concordo em gênero, número e grau com o que você falou. Porque a Michelle é uma profissional incrível, experiente, competente e estudiosa. Concordo assim, demais. Totalmente recíproco, né, Lívia? Sou sua fã. A Lívia é fantástica também. A gente só tem médico veterinário próprio aqui no clube. Eu tenho uma honra muito grande de poder falar que vocês fazem parte do clube, porque só tem gente competente, gente que se dedica a estudar essa nobre arte da medicina veterinária. E, Graziane, gostei muito da ideia para a próxima live, doença do olho seco. É a doença que eu mais atendo no consultório. Não fico um dia sem atender um animal com olho seco. É uma doença que causa cegueira, causa dor e é tão negligenciada, tão subdiagnosticada, né? Então, adorei o tema. Muito relevante. Pronto, tá? Já está definido o próximo tema da próxima live. Só para marcar o dia. A gente vê nas nossas agendas aqui e vamos falar de olho seco na próxima. Isso. Fechou. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui com a gente, seja desde o início, a quem entrou no meio. Essa live vai ficar disponível aqui no nosso perfil do Instagram, também vai lá para o nosso canal no YouTube. Como a Michelle falou, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem ficar à vontade de mandar comentário aqui na live ou mandar diretamente para a doutora Michelle, que a gente responde com o maior prazer, tá legal? Pessoal, então bom resto de noite para todo mundo aí, um bom resto de semana. Fiquem com Deus e até a próxima live aqui no Clube dos Bichos. Fiquem com Deus, gente. Tchau, tchau.